pessoal, vamos começar nossa primeira aula de Química Orgânica. Bom, e para isso a gente vai começar um breve histórico sobre o que vamos estudar. Inicialmente, a Química Orgânica era a química que tratava dos compostos que eram originados a partir de seres vivos apenas. Isso porque Berzelius, um cientista da época, acreditava na teoria da força vital, e essa teoria diz que apenas os seres vivos são capazes de dar origem a compostos orgânicos por ação da força vital. Sendo assim, seria impossível dar origem a compostos orgânicos a partir de síntese em laboratório. Após muitos cientistas tentarem, um discípulo de Berzelius conseguiu derrubar a teoria do seu professor através da síntese de ureia em laboratório, por meio da reação que vocês podem ver aí na tela. Atualmente, a química orgânica estuda basicamente compostos de carbono. Porém, nem tudo que é feito de carbono é considerado orgânico. Temos como exemplo o próprio CO2. Para o nosso conteúdo, precisamos saber o que é átomo. No número 1, temos os elétrons que compõem a eletrosfera. Os elétrons são partículas de carga negativa que ficam ao redor do núcleo. No número 2, temos os nêutrons, que são partículas de carga neutra que compõem o núcleo do átomo. Junto aos nêutrons no núcleo, também temos os prótons, representados pelo número 3, são partículas de carga positiva no átomo. No número 4, temos a representação do núcleo circundado pela eletrosfera. Em geral, dividimos a eletrosfera em camadas ou níveis energéticos. Nessas camadas de energia são distribuídos os elétrons. Nesse momento, o que é importante para nós é pensar na última camada que contém elétrons. Essa camada também é chamada de camada de valência. Ela nos dá um indicativo de quantas ligações esse átomo fará. Temos, por exemplo, o oxigênio, que tem duas camadas, sendo uma mais interna e outra externa. Na camada de valência, ele possui 6 elétrons. Segundo a regra do octeto, que diz que, em geral, os átomos tendem a se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência, o oxigênio precisaria de 2 elétrons para completar o seu octeto. Sendo assim, ele faria 2 ligações. Agora, falando um pouco mais do alvo de estudo da química orgânica, a gente vai falar sobre as propriedades do carbono, que seria a tetravalência, ou seja, ele tem 4 elétrons na camada de valência, faltando 4 elétrons para completar o seu octeto. Suas 4 ligações simples são equivalentes, ou seja, possuem as mesmas características, e o carbono possui a característica de formar cadeias carbônicas. Entendendo um pouquinho de camada de valência, a gente tem a representação de Lewis, que nos ajuda a visualizar como essas ligações irão ocorrer. Nessa representação, nós mostramos os elétrons que estão na camada de valência daquele átomo. Bom, e como na química orgânica a gente trabalha predominantemente com ligações covalentes, ou seja, que compartilham elétrons, nós teremos átomos que usarão os mesmos elétrons compartilhando com outros átomos para chegar ao seu octeto. Nos exemplos, temos átomos que já têm os elétrons suficientes, como o neônio, que é um gás nobre, ele já tem os 8 elétrons da sua camada de valência, portanto ele é estável. Também temos o hélio, que é um gás nobre, ele tem apenas 2 elétrons na camada de valência, mas ele é uma exceção, tanto ele quanto o hidrogênio. O hidrogênio ele só tem uma, mas ele pode comportar na sua camada de valência apenas até 2 elétrons, ou seja, ele faz apenas uma ligação. Onde temos, por exemplo, o cloro, que tem 7 elétrons na sua camada de valência e quando ele compartilha com outro cloro, eles vão compartilhar um único elétron. Tanto um quanto o outro vão ter 8 elétrons na sua camada de valência, contando o compartilhado. Dependendo da necessidade do átomo, essas ligações elas podem ser compartilhando apenas um par de elétrons, 2 pares de elétrons ou 3 pares de elétrons, formando ligações simples, duplas e triplas, respectivamente. Então vamos exercitar. Por exemplo, o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele pode fazer 4 ligações simples, pode fazer uma dupla e 2 simples, pode fazer também uma tripla e uma simples. O hidrogênio ele tem 1 elétron na camada de valência e ele pode fazer apenas uma ligação simples.
As ligações duplas e triplas dele não podem ser feitas porque ele só comporta 2 elétrons na camada de valência. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele pode fazer simples ligações, 3 delas, pode fazer uma dupla com uma simples e também pode fazer uma tripla. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ele pode fazer 2 ligações simples ou uma ligação dupla. Ligação tripla não é possível por causa da regra do octeto. O flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência, podendo fazer apenas uma ligação simples. Duplas e triplas não são possíveis. O cloro obedece à mesma regra do flúor, podendo fazer apenas ligações simples. Para quem está começando agora, a minha dica é: faça uma tabelinha com o número de ligações que cada elemento pode fazer, como essa aí na tela. Voltando a falar de ligações simples, duplas e triplas, nós temos classificações para as ligações. Por exemplo, na ligação simples, que nós temos um tipo de ligação sigma. É um compartilhamento de elétrons mais forte e que permite livre rotação. Dupla ligação, nós temos esse tipo de ligação e complementar a ela uma ligação pi, que é um tipo de ligação mais fraca e que restringe o movimento. Quando temos uma tripla, nós temos um tipo de ligação sigma mais forte e 2 ligações do tipo pi. Ou seja, temos restrição total de movimentos. Ao lado, podemos ver uma molécula com a classificação em cada uma de suas ligações. Em duplas e triplas ligações, não há ordem correta de representar as ligações sigmas e pi. Apenas deve-se representar o número correto de cada uma desses tipos de ligação. Agora vamos fazer um exercício. Pause esse vídeo e tente fazer aí em casa. E a resposta correta é a letra D, que contém 26 ligações sigma e 7 ligações pi. Caso não tenha conseguido responder corretamente, entre em contato comigo para tirar dúvidas. Bom, esse vídeo a gente vai encerrar por aqui. Na descrição a gente tem um mapa mental e lista de exercícios. Estudem!